Fala galera, meu nome é Gustavo Gonçalves E eu sou a Carol Castro. e nessa série de vídeos eu e a minha digníssima, lindíssima esposa vamos contar para você atalhos e obstáculos para você, mulher solteira que quer acabar com a ansiedade para estar em um relacionamento, tá? Então o tema de hoje é como ter um relacionamento com Deus do zero, como criar um relacionamento com Deus do zero. E a primeira pergunta que eu tenho pra você é, fora essa pergunta do tema, né? Essa pergunta que é uma mega pergunta, explica pra gente o que é, amor, um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus, gente, é nada mais que um relacionamento como você tem com uma pessoa, você tem intimidade. Você tem relacionamento com teu pai, você tem relacionamento com tua mãe, com teu tio, com tua tia, com tua avó, com teu avô, com teu amigo, com tua amiga. E o relacionamento com Deus é você conversar com Deus, né? Não é nada mais, nada menos que uma conversa íntima com o teu Criador, com o teu Pai. Exatamente. E pra galera saber também, né? Que é como eu sempre falo, é importante você saber o que é e o que não é também. O que não é um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é uma reza que você faz, você fica repetindo várias vezes algo, tipo como uma meditação, por exemplo. Relacionamento com Deus não é relacionamento com o gênio da lâmpada, onde você faz 3 desejos e aí teu desejo ali é realizado. Relacionamento com Deus não é um relacionamento onde só você fala e Deus não responde, que é uma grande questão que nós vamos levantar aqui hoje. Relacionamento com Deus não é um relacionamento à base de interesse, que você faz igual comercial, dando me dá, e aí você tem tudo que você quer, não é isso também. Que massa, amor. E assim, ó, fora isso, que nem hoje, o tema é como ter um relacionamento com Deus do zero. Explica pra gente o porquê que você acha que isso é uma oportunidade, por que você acha que isso é um benefício, ter um relacionamento com Deus, principalmente pras mulheres solteiras que, tipo assim, estão ansiosas pra namorar. Explica o porquê que ter um relacionamento com Deus é um benefício. Cara, é um benefício porque, assim, o Senhor, Ele é o nosso Pai, nosso Criador, como a gente falou. E ninguém melhor que o Pai para nos conhecer de forma íntima, de dentro para fora. Saber quais realmente são as nossas necessidades, né? Aquilo que vai ser bênção ou não para as nossas vidas. O pai e a mãe, que são pais mesmo, de verdade, eles não falam só sim pra gente, eles falam não também. E muitos nãos que a gente recebe, às vezes no momento a gente fica com raiva, principalmente quando é criança, né? Que a gente não sabe que vai fazer bem pra nós ali, mas nos faz bem. É benéfico o não de Deus para as nossas vidas também por conta disso. Dele nos direcionar, principalmente se tratando de relacionamento aí, né, gente? Que não é uma decisão fácil você tomar a decisão de iniciar um relacionamento já sabendo, pensando que você pode vir a casar com essa pessoa. Então você construir um relacionamento com Deus vai te ajudar nesse sentido, de você saber quem entra na tua vida, quem sai da tua vida, quem é importante ficar, quem é importante sair e principalmente dentro do relacionamento, quem que você vai escolher pra casar. Então por isso é uma oportunidade incrível, porque você vai ter do seu lado, dentro de você, na verdade, né? O Espírito Santo que vai te direcionar e vai te levar um caminho para você tomar essa decisão. Show de bola, amor. E assim, no seu caso, o que um relacionamento com Deus, quais são os problemas que um relacionamento com Deus resolveu para você? Tipo assim, pelo fato de você ter um relacionamento com Deus, o problema que você talvez achou que não tinha solução foi solucionado e foi resolvido por meio desse relacionamento que você tem com Deus. Porque assim, imagina que as pessoas, do mesmo jeito que quando, por exemplo, briga na escola, chama quem? Chama a mãe, né? Chama a mãe, chama o pai, né? Então, tipo assim, por exemplo, quando a gente tem algum problema também, a gente corre para os nossos pais. E tratando Deus como pai, como nosso pai, nosso criador, pra você, assim, quais foram os problemas que, tipo assim, mais pontuais que pra você foram resolvidos por meio desse relacionamento? Cara, principalmente, assim, dentro mesmo da questão de relacionamento, foi quando Deus me disse não pra um relacionamento, né? E era um relacionamento que eu sempre falo aqui pras meninas,
não era um relacionamento ruim, do cara, tipo assim, ter mau caráter, sabe? Do cara me tratar mal, tratar que nem lixo, ou do cara ser abusivo, algum tipo de relacionamento nesse sentido, não. Só que o que acontece? A gente não tinha os nossos propósitos alinhados, a gente tinha alguns valores em comum, mas o nosso propósito não era alinhado. Então, ouvir o não de Deus para esse relacionamento foi libertador, porque eu estava dentro de um relacionamento onde não teria futuro, e se viesse a ter, talvez eu não me sentisse tão feliz assim dentro do relacionamento, porque eu ia querer A, ele ia querer Z, principalmente assim na questão, por exemplo, eu estava conhecendo a Deus, né, estava iniciando a minha fase ali, jovenzinha com Deus, né. Então, ele não queria ir pra igreja, ele ia comigo por respeito, mas ele não queria ir, ele não gostava, ele não tinha intenção de ter filhos, então eram coisas que iam trazer muitos problemas pra gente. Então, o não de Deus, ele foi totalmente benéfico pra mim, resolveu esse grande problema de eu estar entrando numa grande cilada, onde eu poderia ter me machucado grandemente. Parecia tudo perfeito, mas estava tudo, na verdade, maquiado de um grande problema futuro. Sim. De longo prazo, né? Sim, com certeza. Fora esse problema, teve mais algum outro problema que foi resolvido por conta de você ter esse relacionamento? Tiveram vários, na verdade, né? Conta pra gente como foi isso aí. Teve a questão, principalmente do meu tratamento no caráter, né? Começou assim, gente, na questão de eu, né, ter depressão. Quem não conhece minha história, eu tive depressão, aí Deus me curou da depressão. Começou aí. Só que não era só depressão. Eu tinha baixa autoestima, eu tinha insegurança, eu era ciumenta, eu tinha muita crise de comparação. Como que era isso? Tipo assim, só pra galera se identificar e saber se é com elas mesmo que a gente tá falando, tipo... Como que era isso, que nem quando você tinha depressão, ansiedade, essa síndrome de... Síndrome não. Essa síndrome de comparação, essa baixa autoestima. Como que era? Dá detalhes pra gente saber mais ou menos. Tá, então, eu tive depressão dos meus 16 aos 19 anos, né? Então, eu peguei a adolescência ali, praticamente, e o início da fase adulta, gente, quem que é adulto com 18, 19 anos hoje, né? Bem complicado também dizer. Cara, isso me prejudicava em tudo, eu não conseguia terminar nada do que eu começava. Tanto cursinho na faculdade, coisas que eu queria pra mim, sonhos, objetivos que eu tinha, eu não conseguia construir nada, porque eu sempre parava no meio do caminho. Porque aí vinha a crise da comparação, que aí eu me comparava, sempre o outro era melhor que eu, aí ficava desmotivada. Aí lógico que junta a questão da vitimização, porque a depressão ela te coloca também numa zona de conforto muito grande, porque, né, te paralisa ali no meio daquele problema. Sim. E você deixa de viver, entendeu? Você deixa de viver a tua vida. Então teve a baixa autoestima também, que aí eu entrava nos sites de revistas famosas, adolescentes, pra ficar me comparando com o corpo delas, que elas são famosas e tal. E elas têm um namorado maravilhoso, perfeito, elas fazem filme de comédia romântica. E elas só são assim porque elas são bonitas e eu sou feia. Era basicamente a minha linha imatura de raciocínio, né? Os ciúmes que eu tinha dentro desse relacionamento que eu tive, eu tinha muitos ciúmes, porque no meu caso, meus ciúmes era alinhado à minha falta de autoestima, que aí eu não tinha confiança, então aí eu desconfiava dele. Aí vinha alguma outra menina conversar, alguma coisa, aí eu fazia uma tempestade no copo d'água, assim, porque a menina era magra, porque a menina era bonita, porque a menina isso, porque a menina aquilo. Tinha a questão também de eu ser muito levada pelas minhas emoções, eu acho que essa foi a grande transformação, assim, que é o que a Bíblia fala, né, da gente, muitas coisas que a gente pede, a gente não recebe, porque a gente pede só pensando no nosso interesse. Então, eu era muito levada pelas minhas emoções, pelas coisas que eu queria. Então, depois, ao longo do tempo, aí eu conhecia algum outro garoto, alguma coisa, ao invés de eu fazer as coisas da maneira certa, da maneira correta, que é, tipo, orar, né, com a pessoa, orar antes pela minha vida sentimental, orar com a pessoa, apresentar pra minha liderança, às vezes eu acabava já ficando com o menino ali, que na minha visão era algo muito inocente, que não tinha problema. Só que tinha problema, gente, mesmo que, tipo assim, você não seja, talvez, né, tem algumas garotas que se identifiquem na questão, tipo assim, eu não era uma menina que ficava indo na balada,
ficava pegando os caras e tal, não sei o quê. Mas na sua ingenuidade, na sua falta de gerenciamento de emoções, você vai e, tipo, aí eu ficava com o menino, o que aconteceu? O menino não tava tão interessado assim em mim, ele queria, na verdade, só ficar mesmo, não tinha interesse num compromisso, e aí me gerava uma frustração, e aí eu não conseguia terminar, tipo, aquilo, porque o menino também não se posicionava, e aí eu também não queria perder a chance, né, de suprir a minha carência ali, de suprir a minha necessidade, e mantinha aquilo, sabe? Um relacionamento sem propósito. Sem propósito nenhum. Sem... Baseado no nada. Baseado no nada, sem propósito nenhum, com um futuro pior ainda. Então, era uma das coisas que Deus, assim, tratou grandemente comigo. Porque, como muitos sabem, não foi uma nem duas, foram 3 vezes que eu fiz isso. Tem algum caso que você conhece que conseguiu construir um relacionamento com Deus do zero, assim, do absoluto nada? Tipo assim, não tinha nada a ver com Deus, achava Deus estranho e agora tem um relacionamento. Aí tem a minha própria história, né? Meu próprio testemunho, assim. Eu acreditava em Deus, mas eu acreditava que Deus era, tipo, um ser muito superior que não se importava comigo, assim, tipo, a ponto de parar, ouvir minhas orações mais simples que fossem, minhas indagações, minhas dúvidas, né? De que realmente ele estava ali por mim, né? Acreditando, crendo em mim. E aí quando eu passei a ter entendimento de que realmente Jesus era real, de que Deus se manifestava de várias formas para se revelar a nós, né? Foi onde eu comecei a me interessar em conhecer mais. E aí eu comecei a buscar. Primeiro eu comecei a buscar congregando, né, na igreja, porque meus pais me convidavam, já faziam 2 anos que eles já iam na igreja. E aí eles sempre me chamavam e eu falava que eu só ia pra igreja quando Jesus fosse me buscar em casa, né? Super alecrimzona. Aí eu comecei a ir na igreja, comecei a gostar, né? Sentir a presença de Deus ali, mas eu ainda não sabia o que era realmente sentir a presença de Deus. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a participar dos cultos, das atividades da igreja. E aí eu comecei, esse interesse foi sendo assim, natural, né? O que fosse tendo na igreja eu queria ter. Só que aí chega uma hora que você tem que sair do nível da superficialidade, né? Que aí foi onde eu comecei a ir. E buscar Deus de uma forma mais profunda. Então realmente ser mais assídua na leitura, começar a orar, a entender que você fala e depois Deus fala com você. Comecei a ser comprometida nas atividades da igreja, a realmente levar aquilo como um trabalho, né? Eu não estava sendo remunerada financeira por aquilo, mas eu estava exercendo um trabalho, e um trabalho para Deus, que era maior ainda. Comecei a mudança no caráter, né? Que é o que mais, assim, você percebe nas pessoas que começam a vir para a igreja, que realmente querem, né, serem transformadas por Jesus. É a transformação do caráter, é a comprovação, né, de que realmente você abandona o velho homem e você começa a viver uma nova vida, né, como filho, como não mais criatura, como filho de Deus. Então foram essas transformações, assim, que foram acontecendo conforme eu fui conhecendo a Deus, fui conhecendo a Jesus. E hoje, assim, você pode certificar e falar por si própria, você tem um relacionamento com Deus? Tenho um relacionamento com Deus. Show de bola. Até porque se não tivesse, né, não ia estar nem casada com o Gustavo, porque ia ter continuado tomando decisões erradas, porque ouvia mais as minhas emoções do que realmente Deus queria falar comigo e deixava os meus objetivos de lado. Top. Assim, amor, eu acredito que quando a pessoa sabe que tem a possibilidade dela começar, se ela ainda não tem um relacionamento com Deus, tem a possibilidade dela começar do zero esse relacionamento, eu acredito que vem algumas dúvidas. Assim, eu acredito que as principais sejam, por exemplo, tipo, qual que é o tamanho do relacionamento que eu preciso ter com Deus para poder colher frutos disso, tipo assim, colher frutos visíveis, reais, entendeu? Eu acho que a gente precisa entender uma coisa que
eu desejo muito tirar da cabeça de vocês, que também era uma grande dúvida que eu tinha, na questão assim de você achar que quando você tem um relacionamento com Deus, que você vai ser perfeita, que você nunca vai errar. Ou que tipo assim, por exemplo, tenho um relacionamento com Deus, mas nossa, meu dia foi corrido e eu acabei esquecendo, aconteceu X coisa, acabei esquecendo de orar, acabei esquecendo de ler a Bíblia. Normal, somos seres humanos. A gente erra. Cristo não morreu na cruz por nós porque nós éramos pessoas perfeitas. Ele morreu por nós na cruz para que nós fôssemos aperfeiçoados por Ele. Você não tem que construir esse relacionamento com Deus baseado no fato de que você nunca vai errar, ou de que você vai ter que ser perfeita sempre. Não. Somos seres humanos, temos a natureza pecadora e estamos fadados ao erro. Não só também na questão do pecado mesmo, mas de um erro, gente, de um erro. Se a gente não erra, a gente não aprende, certo? Então, acho que esse já é uma primeira coisa que você tem que tirar do teu pensamento, porque eu me cobrava muito e colocava um peso muito grande em cima das minhas costas que não fazia sentido, não era aquilo que o Senhor tinha pra mim. Eu queria construir um relacionamento. É claro que isso não pode vir assim, por exemplo, esqueci de orar hoje, esqueci de orar ontem, esqueci de ler a Bíblia, e aí você vai, sabe, você vai não... deixando passar. Vai deixando passar, e você vai sendo levado por isso. Não é isso. Mas é você, cara, né, se perdoar. Aceite aí no dia que você teve uma falha, né, nesse sentido. O Senhor continua te amando. O amor dele é imutável. Sim. Por nós. É a gente que vacila no nosso relacionamento com ele, mas o amor dele é imutável, tá, gente? Sim. Então não sinta esse peso. Outra pergunta que eu acho que tem bastante, assim, que a galera deve ter essa dúvida latente, ou essa dor, né, vamos dizer assim, por exemplo, não consigo orar por mais de 5 minutos e me sinto mal por isso. Tá? Você tem que entender que é um processo. É um processo natural. Você tá conhecendo alguém, você já não fica conversando horas e horas e horas com a pessoa, ou tipo, né? Você, no primeiro dia lá, você não tá falando um monte de coisa já pra ela. Sim. Você, tipo, às vezes tem como que fala? Um tempo de comunhão pequeno ali, mas foi proveitoso no tempo que durou, né? É um amadurecimento. Eu até tenho um versículo que fala: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós sempre vamos estar conhecendo o Senhor. Sim. Então, você tá iniciando o teu relacionamento, você não sabe como orar. Vou dar o exemplo que eu fazia quando eu era nova convertida e queria estabelecer uma rotina de oração. Segunda-feira eu orava pelos meus pais, eu orava pela minha família, pelos meus amigos, pela minha semana. De terça-feira eu orava pela liderança da igreja, orava pelos missionários, orava pela igreja, pelo corpo como um todo, né? Inclusive, eu até lembro de uma coisa, eu não sei se você lembra, mas sim, eu lembro que a primeira vez que eu entrei na sua casa, conheci seu quarto, lá onde estava seu notebook, as coisas, eu lembro que eu vi um papel do lado da cama que tinha lá, né, rotina de oração, aí tinha uns dias certinho por quem você orava. Isso foi muito legal. Mesmo, gente, eu fazia isso. E às vezes eu faço até hoje. Só que agora tá tudo já na minha cabeça. Aí de quarta-feira eu orava, por exemplo, pela minha vida sentimental. Aí de quinta-feira, entendeu? Você estabelece uma rotina pelas coisas que você vai orar. Então isso é muito importante se você tá começando agora. Porque às vezes nem sempre você tem muito o que falar. Isso é normal, gente. Isso é amadurecido. Claro que isso não pode ser um impedimento ou uma desculpa para que você não aprofunde. Sim. Tá? Não aprofunde, porque isso é uma construção, né? É uma construção. Exato. Então você não começa uma casa pela janela, né? Você começa pelo fundamento. E o fundamento, então, nesse caso aqui, é a palavra. Exatamente. E outra dúvida, assim, que eu acho que a galera deve ter. Tem algum tempo óptimo, assim? Tipo, menos que isso é ruim, mais que isso também não é muito bom. Por exemplo, um tempo para você se relacionar com Deus, tipo, 5 minutos, 30 minutos, 2 horas, 4 horas, um dia inteiro. Tem um tempo específico, assim, que é bom ou que não é bom? Cara, eu não tenho um tempo específico, mas eu acho que você tem que pensar assim. Você não vai ler a Bíblia e entender você lendo um capítulo, por exemplo, em 1 minuto. Não tem como.
entendeu? Você tem que ter uma leitura de qualidade. Então, assim, o que você pode estabelecer em questão de tempo é o que a gente falou sobre o devocional. Você introduzir o devocional, que vai ser muito bom. Aí, seu devocional pode ser de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai depender de você. Mas o que é o devocional? Você tirar um tempo do seu dia para Deus, pegar a tua Bíblia, você ler, nem que for um capítulo, você orar sobre o seu dia, sobre como você está se sentindo, sobre tua rotina de oração, sobre orar, falar com Deus, se trancar no seu quarto e falar com Deus. E aí você falar com Deus e ele falar com você. Carol, como que ele fala comigo? Através da palavra. Às vezes ele vai vir com um testemunho interior, que é quando você ouve a voz de Deus, né? Não uma voz audível específica, mas um testemunho no seu interior. Por exemplo, você sabe que você está pecando e aí você sente que você precisa pedir perdão, você sente que você precisa parar de fazer aquilo. É uma forma do Senhor estar falando com você. Sim. É um testemunho interior, certo? De coisas, de atitudes, de ações que você tem tido, que você tem feito. É uma forma de Deus falar com você. Deus fala através do louvor. Também tá ouvindo um louvor lá durante o seu tempo devocional e você se sente muito ministrada por aquele louvor. Deus está falando com você. Você tá fazendo um momento devocional e aí você, sei lá, você tá olhando pro céu, você tá fazendo alguma coisa, tá percebendo alguma situação acontecendo no meio ali. Você tá fazendo seu devocional em um ambiente aberto, aí tá passando uma situação ali, tá acontecendo e você se sente tocada por aquilo. Deus falando através da criação. Sim. Deus fala através de tudo aquilo que ele criou. Você começar a apreciar a simplicidade das coisas, esse tipo de coisa assim, né? Sim, gente, sim. Porque tudo foi criado para a glória de Deus, entende? Então, você se sente tocado por aquilo. O Gustavo gosta muito de ver, de entender a questão das estrelas, né? Dessa coisa do homem. Não sou astrônomo, nem astrologia, não é nada disso, tá, gente? Não, ele gosta, tem a diferença de astrologia e astronomia, tá? É diferente. Gustavo se interessa por astronomia, que é o estudo dos astros. Então, que é a ciência. Então, é uma forma de Deus falar com ele também, sabe? Porque a gente começa a ver a grandeza de Deus naquilo, sabe? O quão ele é inteligente, o quanto ele é sábio, sabe? O quanto ele é soberano sobre tudo aquilo. Uma forma de ele estar contemplando a Deus, de estar construindo o relacionamento dele com Deus também. Sim. Então, tipo assim, não tem um tempo ótimo, né? Tipo, não tem. É que nem a própria Bíblia fala, né? Pra você estar em constante oração, né? Então eu acho que assim, eu acho que Deus tem que fazer parte do seu dia, ou melhor dizendo, tem que fazer parte da sua vida. Sim. E não ele ser... Vou dar um exemplo, se você nunca casasse, a probabilidade é que você viveria a sua vida inteira dentro da casa dos seus pais. Então até que os seus pais morressem, você estaria se relacionando com eles, entendeu? Então, porque você não trabalha, você é uma criança, você é totalmente dependente dos seus pais. Então você se relaciona com eles, é inevitável. Então, na vida, quando a gente atinge certa independência, que nem eu e a Carol, nós nos casamos e saímos das casas dos nossos pais. Então, a gente não tem mais alguém para ficar ditando as regras pra gente. A única pessoa, ou melhor, a única regra que a gente segue é a palavra agora, entendeu? E não mais as regras impostas dentro das casas dos nossos pais, e sim a palavra. Então, assim, o relacionamento de pai e filho que a gente tem que ter agora é com Deus. Não estou dizendo que você tem que deixar de se relacionar com seus pais, tá? Se você ainda tem eles vivos e tal. Mas o relacionamento com Deus tem que ser algo diário, algo da sua vida, tem que ser um estilo de vida, entendeu? Tem que ser algo que, tipo assim, você viu alguma coisa? Conversa com Deus. Precisa tomar alguma decisão? Fala com Deus. Precisa conhecer sobre algo novo? Pede para Deus te dar revelação sobre essas coisas também, entendeu? Então, faça com que Deus participe do seu dia. Chame Deus para participar do seu dia. Ou melhor ainda, participe você do dia que Deus fez para você. É isso aí, porque a misericórdia dele é renovada todas as manhãs da sua vida. Exatamente. Todos os dias. Show de bola, amor. Então, só pra gente contextualizar aqui a coisa,
e a gente não titubear, não errar nessas paradas. Então, acredito que você vai falar já as duas coisas, né? O jeito certo e o jeito errado. Tipo assim, como que você vê que as pessoas fazem errado isso? A construção desse relacionamento com Deus. Como que você vê que as pessoas erram? E, consequentemente, também, como fazer do jeito certo essa construção, né? Essa criação desse relacionamento. Cara, é aquilo que eu falo sempre, porque a pessoa vai começar o relacionamento dela com Deus ou estar na fase do relacionamento dela com Deus baseado no interesse dela, entende? Ela vai até onde pra ela é interessante aquilo. E aí ela não vê algo, às vezes, algo palpável acontecendo realmente e ela desiste do põe processo. de lado, deixa de lado, exatamente. E não tem como você ir por esse interesse, sabe? Só pensando no que você vai ganhar em troca nesse sentido, porque relacionamento com Deus não é assim, não é o que eu já falei, gênio da lâmpada. Outra forma errada é querer, tipo assim, uma semana de relacionamento com Deus e aí dentro da área do relacionamento, por exemplo, já tipo, já quero namorar, já estou pronto pra namorar. Já sou eu recebo muita... quarto membro da Trindade. Eu recebo, gente, juro pra vocês, mensagens de meninas lá no Instagram falando que começaram na igreja faz uma semana, faz um mês e já querem se envolver com um rapaz. É tipo assim, gente, né? Pelo amor de Deus. Tipo assim, vai tratar seu caráter, sabe, com Deus, vai renunciar à tua carne, à vontade aí da tua carne, vai ver se você tem mais fruto do Espírito ou fruto da carne dentro de você, vai construir um relacionamento sólido com Deus, relacionamento com o terceiro aí, né, com o seu crush aí, é a última coisa que você tem que pensar nesse processo. Se você não construir, não fundamentar a tua vida, teu caráter, teu coração, Senhor, guarda meu coração, Senhor, molda-me aqui, conforme a tua vontade. Se você não deixar com que o Senhor te transforme, te molde, conforme a vontade dele, você vai entrar no relacionamento, mesmo que seja dentro da igreja, com o ministro do louvor da igreja, você vai se estripar toda dentro do relacionamento. Porque, gente, por exemplo, você vai lá, aí não tem um relacionamento construído sólido com Jesus. Não sabe que o sexo é errado fora do casamento. Você não tem aquilo solidificado aí na sua mente. Você não tem esse temor. Aí você vai lá e você cai em pecado, porque você, né, te deixou o menino doido, não se posicionou, nem você nem ele. Mas aí talvez você tenha aguçado mais e aí vocês vão cair em pecado, certo? Ou não só isso também, várias outras coisas. Eu não tô falando, eu tô falando aqui, gente, novamente, não é que é tudo culpa da mulher, que a maioria de vocês são meninas que assistem, mas meninos também. Vai lá, não construiu um relacionamento com Deus e aí quer orar lá com a irmã, mas já tá pensando na outra, já tá o quê? O crush rei do gado, tá plantando pra colher, tá achando que é agricultor, né, que vai manter um monte de menina ali, e aí na hora que ele quiser, ele escolhe qual ele vai colher. E não é assim não, meu filho. Não é assim, gente. Não é assim que se constrói relacionamento com Deus. Vocês têm que entender que o relacionamento com Deus, ele vai afetar todas as áreas das nossas vidas. Exatamente. Todas a nossa personalidade, o nosso caráter, as pessoas que a gente escolhas tá se relacionando, as nossas escolhas, as nossas decisões, absolutamente tudo. Entende tudo. Parece que agora eu fiquei brava, gente, mas eu tô um pouco brava, mas não tô tão brava assim. Tô 10% brava. É que eu fico nervosa, porque, tipo assim, eu começo a lembrar das pessoas vindo falar comigo nesse sentido. E aí eu fico nervosa porque eu vejo isso acontecendo. Isso não é verdadeiro, isso não é genuíno, não é relacionamento genuíno que a gente sempre fala aqui. Mas eu tô calma agora. Vou ficar mais calma. Calmei. Então o jeito certo é a gente se solidificar ali em Deus, conhecer os fundamentos, os pilares, né, de uma vida com Deus e manter esse relacionamento como o principal, né? Ao invés de focar no terceiro relacionamento, que seria o relacionamento com o crush, né? Com o parceiro dela. Então, Senhor, eu preciso da sua ajuda, Senhor, eu quero casar, eu quero construir uma família, né, eu quero tudo isso, só que, tipo assim, eu preciso que o Senhor me trate, porque eu não quero
trazer os erros do passado para minha nova vida. Eu quero viver o novo do Senhor para minha vida. Entende? E aí você começar a orar nesse sentido. Olha, Senhor, hoje eu tô chateada, hoje eu quase pequei, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz X, hoje eu fiquei com dúvida, não sei o que, Senhor, hoje o fulano apareceu na minha vida. Aí eu fico pensando, Senhor, será que é o momento? O que o Senhor acha disso? Será que é o momento de eu me relacionar? Entende? É você falar com Deus, né? Você não precisa só falar, sabe, coisas... Converse com Deus. O pastor Lucinho fala, ele fala, cara, eu falo... Vocês acham que falar com Deus é tipo assim... Senhor Altíssimo, eis que apareceu o varão valoroso e me mandou oi sumida no WhatsApp. O que eu faço? Ó Senhor, soberano Deus, Altíssimo Deus do relacionamento. Não, irmã, é tipo assim, Deus, apareceu o irmãozinho lá, o fulano chikungunya lá, me mandou um oi sumida, o que eu faço? Eu devo dar a oportunidade, eu devo esticar o chiclete, ou eu devo me posicionar como alguém que tem um valor para o Senhor e não para Ele? Porque tem diferença, gente. Parece que não, mas tem diferença nisso. Você se valorizar a ponto de você entender que Deus vê em você uma preciosidade, tá? Porque acontece muito das pessoas verem pessoas como objetos. Tá? Isso acontece dentro da igreja também, tá? Então, que nem a Carol falou do crush rei do gado, né? Que é o cara que ele acha ali que todas as menininhas têm que dar atenção pra ele, senão ele tá na igreja errada. Se isso não acontecer, ele vai falar, não, o povo lá é chato. O povo que ele tá falando é as menininhas, que ele tem interesse e ele não pega. Então, quando você se tocar que você precisa se estruturar para ter valor para Deus e não pros boy desencanto que você vê na igreja, você vai entender que, tipo assim, quando você se posicionar como alguém que tem valor para Deus e Deus deixa isso explícito para as pessoas ao seu redor, você vai ver que, tipo assim, muitas pessoas vão chegar até você. Só que, tipo assim, você vai conseguir, você tendo relacionamento com Deus, você também consegue saber quais pessoas têm esses valores, entendeu? Então você vai conseguir saber quais pessoas têm esses valores à altura de saber, tipo assim, por exemplo, ó, a minha prioridade é Deus, mesmo que você seja o meu namorado, a minha prioridade é Deus. Se Deus falar que eu tenho que acabar, eu vou acabar e já era, entendeu? Porque a minha prioridade é Deus e Ele está acima de você, está acima de qualquer outra coisa que você pense, e é isso, entendeu? Precisa ter esse empenho em construir esse relacionamento e que esse relacionamento seja o mais forte de todos, né? Total. Porque a partir dele você consegue construir todos os outros relacionamentos. Então, esse é o jeito certo. Então, prioriza isso, menina abençoada, de filha de Deus. Filha de Deus. Filha de Deus, entenda isso, tá bom? Amor, então só pra gente finalizar, um passo simples e prático, aquele passo estrondoso e regaçador que a gente dá para as meninas começarem aí o relacionamento com Deus, para elas criarem um relacionamento com Deus do zero. Primeiro passo, procure uma igreja, porque você vai precisar de uma liderança aí que vai te ajudar nesse sentido, né? Ninguém cresce sozinho, a gente acredita no corpo de Cristo. Então, né, sem o corpo por completo, precisa de braço, precisa de perna, precisa de mão, precisa de pé, precisa de cabeça, a cabeça é Cristo. Então você precisa estar congregando numa igreja. Ponto número 1. Segundo passo. Segundo passo, estabeleça uma rotina de oração e de leitura da palavra, vulgo devocional, né, para que você comece a se conectar com Deus. E aí eu já vou deixar, se você nunca leu a Bíblia, ou se você está iniciando, ou sei lá, começa lendo as histórias das mulheres da Bíblia, para você entender teu valor, para você entender como Deus tratava as mulheres, para você ver aí como no mínimo você tem que ser tratada. Comece lendo isso. Tem o terceiro passo. E o terceiro passo? Servir dentro da tua igreja, servir em algum projeto social, se envolver nas atividades da igreja, porque você vai estar em conformidade ali com o que Deus te chamou para fazer, né? Sim. Que é servir, e isso vai fazer com que você amadureça
Exato. Amadureça muito. Mapeie alguma necessidade da igreja local que você congrega, que você escolheu para congregar e se ofereça para servir nisso. Sim. Fechou? Então acho que é isso, né, amor? Eu acho que é isso, gente. Show de bola. E nós vamos finalizando por aqui. Então, ó, eu vou deixar mais um pequeno desafio aqui pra você. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário, fala pra gente, pelo amor de Deus, fala qual que foi a maior sacada que você teve nesse vídeo, tá? Assim que você terminar de ver, já comenta aqui embaixo qual foi a maior sacada que você teve nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui no canal da Carol, e também seguir ela lá no Instagram, que é @icarolcastro, tá? Então segue lá que tem muito conteúdo lá, muita novidade. Se você quer consumir conteúdo rápido, lá é o local para você, menina abençoada de Deus aí, filho de Deus. Então, é isso. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no Deus coração abençoe de e até o vocês. próximo episódio. Até o próximo do vídeo. podcast. É nóis, falou!